Olha para a questão 146. Um parque tem 2 circuitos de tamanhos diferentes para corridas. Um corredor treina nesse parque e, no primeiro dia, inicia seu treino percorrendo 3 voltas em torno do circuito maior e 2 voltas em torno do circuito menor, perfazendo um total de 1.800 metros. Em seguida, dando continuidade a seu treino, corre mais 2 voltas em torno do circuito maior e 1 volta em torno do menor, percorrendo mais 1.100 metros. Beleza. No segundo dia, ele pretende correr 5.000 metros nos circuitos do parque, fazendo um número inteiro de voltas em torno deles e de modo que o número de voltas seja o maior possível. A soma do número de voltas em torno dos 2 circuitos no segundo dia será... Bom, para que a gente descubra isso aqui, primeiramente, vamos entender o que é que aconteceu no primeiro dia de treino. Vamos analisar a situação no primeiro dia de treino. Para isso, veja, ele não disse pra gente qual que é a extensão do circuito maior e qual que é a extensão do circuito menor. Ele não falou se o circuito maior tem um tamanho de 500 metros e o menor tem um tamanho de 300 metros. Se o maior tem um tamanho de 1.100 metros e o menor tem um tamanho de 200 metros. Ele não especificou isso pra gente, então a gente vai ter que descobrir. E aí, para isso, vamos fazer o seguinte. Vamos considerar que o circuito maior, tenha um tamanho de X metros, beleza? X metros. E considere também que o circuito menor tem um tamanho de Y metros. Esses são os tamanhos do circuito maior e menor. Uma volta no circuito maior corresponde a um deslocamento de X metros e uma volta no circuito menor corresponde a um deslocamento de Y metros. Beleza. Então, no primeiro dia, olha que interessante. Nós temos 2 equações que podem ser montadas. Primeira equação, nós podemos falar que 3 vezes x mais 2 vezes y vai ser igual a 1.800 metros, assim como nós podemos dizer que 2 vezes x mais 1 vezes y tem que ser igual a 1.100 metros. Por quê? Observe bem. Ele deu, inicialmente, 3 voltas no circuito maior e 2 voltas no circuito menor. Quando ele fez isso, quanto que ele percorreu de deslocamento? 1.800 metros. Então ficaria o quê? 3 vezes o tamanho do circuito maior, 3 voltas no circuito maior, mais 2 vezes o tamanho do circuito menor, 2 voltas no circuito menor, somadas, dando esse total de 1.800 metros, o total de distância percorrida aqui nessa situação. Agora, olha na segunda equação. Ele tinha dado também 2 voltas no circuito maior e 1 volta no circuito menor. Com 2 voltas no circuito maior e 1 volta no circuito menor, ele percorreu mais 1.100 metros. É o que eu coloquei para você na segunda equação. 2 vezes x, 2 vezes o tamanho do circuito maior, mais 1 vezes y, 1 vezes o tamanho do circuito menor. Essas distâncias somadas têm que dar 1.100 metros. Beleza. Temos, então, um sistema de 2 equações do primeiro grau, cada uma com 2 incógnitas. Para resolver esse sistema, nós podemos trabalhar com as equações para isolarmos x ou y. Uma forma de fazermos isso é, por acaso, a gente multiplicar a equação de baixo por menos 2. Vini, por que por menos 2? Porque assim eu consigo eliminar o nosso y. Poderia multiplicar por outro valor? Poderia, não tem problema. Você vai multiplicar pelo valor que você achar mais conveniente. Mas aqui fica evidente para mim que se eu multiplicar a equação de baixo por menos 2, eu consigo excluir o y quando eu somar as equações. Quer ver como? 2x vezes menos 2 vai dar menos 4x. Então, já coloco aqui menos 4 vezes x. 1y vezes menos 2 é menos 2y. Então, aqui vai ficar menos 2 vezes y. Menos 2 vezes y. E 1.100 vezes menos 2 é menos 2.200. Menos 2.200. Agora, somando as 2 equações. Vamos somar as 2 equações. Quanto que dá? 3x menos 4x menos x. Quanto que dá? 2y menos 2y. É 0. Ok. Isso tudo igual a... E aí, vamos lá. 1.800 menos 2.200. Menos 400. Então, aqui, menos 400. E aí, olha que interessante. Eu sei que x é igual a 400 metros. Vini, estava negativo dos 2 lados. Tudo bem, se você multiplicar por menos 1 dos 2 lados da equação, menos x vezes menos 1 é x positivo. E menos 400 vezes menos 1 é 400 positivo. Então, 400 metros é o tamanho do circuito maior. Lembrando que isso é o que a gente nomeou como sendo o nosso x. E o y? Para descobrir o y, a gente pode substituir o x em uma das equações que a gente tem ali. Então, vou pegar a equação de cima, tá? Vou pegar aquela equação de cima e vou substituir o valor de x. Então, ficaria 3 vezes 400 mais 2 vezes y igual a 1.800. Somente peguei a equação de cima e no lugar do x, coloquei o valor de 400 metros que a gente descobriu. E aí, fazendo agora a multiplicação. 3 vezes 400 é 1.200,
Fica 1.200 mais 2 vezes y igual a 1.800. Então, 2 vezes y é igual a 600. Esse 1.200 passa para lá, negativo. Aí fica 1.800 menos 1.200. Então, y é igual a 300 metros. Esse 2 que estava multiplicando o y passa dividindo. E aí nós descobrimos que y é igual a 300 metros. Y representa o quê? O tamanho do circuito menor. É a extensão do circuito menor em metros. Agora, veja bem, o que vai acontecer no segundo dia? A gente analisou ali o que aconteceu no primeiro dia. Mas e no segundo dia? Olha, no segundo dia vai acontecer o seguinte. Ele vai dar N voltas no circuito maior. Eu vou chamar de NM. Essas voltas, vão ser multiplicadas por 400. Ele vai dar também NMzinho voltas no circuito menor. Eu vou chamar isso aqui de 300. NM vezes 300, na verdade. E tudo isso tem que dar o quê? Tem que dar 5.000. O que eu acabei de escrever aqui? Eu escrevi o que é que vai acontecer no segundo dia. No segundo dia, ele vai percorrer qual distância? 5.000 metros. Essa é a distância que ele vai percorrer no segundo dia. 5.000 metros. Tá bom? Então, o que eu fiz? Eu peguei o seguinte, ó. O número de voltas no circuito maior, que eu chamei de NMzão, vezes a extensão do circuito maior, mais número de voltas no circuito menor, que eu chamei de NMzinho, vezes a extensão do circuito menor, tem que dar um resultado final igual a 5.000 metros. Então, o quanto que ele deslocou dando várias voltas no circuito maior, mais o tanto que ele deslocou dando certa quantidade de voltas no circuito menor, tem que dar esse total de 5.000 metros percorridos no segundo dia. Essa é a ideia por trás dessa nossa questão. E detalhe, ele disse pra gente ali no texto que esse indivíduo ele vai fazer um número inteiro de voltas. Se ele vai fazer um número inteiro de voltas, é porque ele sempre vai dar pelo menos uma volta completa em cada circuito. Ele não vai, por exemplo, fazer 1,5 voltas num circuito, 2,7 voltas num circuito. Se ele começar a fazer uma volta no circuito, ele vai concluir essa volta. Ele não vai fazer a volta pela metade, a volta de maneira parcial. Qual que é o pré-requisito que ele colocou também no nosso enunciado? Ele colocou que ele quer que o número de voltas seja o maior possível. E aí, observe bem, para que a gente tenha o maior número de voltas possíveis, ele tem que dar mais voltas no circuito maior ou mais voltas no circuito menor? Mais voltas no circuito menor. Porque uma voltinha no circuito menor são somente 300 metros. Agora, uma voltinha no circuito maior são 400 metros. Então, se eu quero quantidade de voltas ao máximo, se eu quero uma maior quantidade de voltas, ele tem que dar muitas voltas no circuito menorzinho. Porque uma volta no circuito menorzinho são só 300 metros. Demora mais para ele fechar o total de 5.000 metros. Então, ele vai ter que dar várias voltas no circuito menor. E aí, a gente vai ter que fazer testes. A gente vai ter que fazer algumas comparações para ver quais valores que vão fechar essa nossa equação. Um teste que a gente pode tentar fazer, que a gente pode aplicar e a gente percebe até que já daria certo, é você considerar o seguinte. Olha, se o número de voltas que ele vai dar no circuito menor for igual a 14, eu consigo ter um número de voltas no circuito maior que vai ser igual a 2. Como que você tem certeza disso, Vini? Fazendo um teste. Aplica o teste usando esses valores hipotéticos que eu coloquei para você. Ficaria como? 2 vezes 400 mais 14 vezes 300. E isso daqui tem que ser igual a 5.000. E aí, desenvolvendo as equações, olha só. 2 vezes 400 é 800. 14 vezes 300. Bom, 14 vezes 3 já daria para a gente 42, certo? E aí você coloca mais 2 zeros. Então, 4.200. E aí, olha a mágica acontecendo. 800 mais 4.200 dá um total de 5.000 metros. Ótimo, fechou a conta. E aí, nessa situação, eu estou obedecendo ao meu critério, que é ter a maior quantidade possível de voltas. A maior quantidade possível de voltas. Ah, Vini, e se por acaso você tivesse 15 voltas no circuito menor e um total de uma volta no circuito maior? Não teria como. Se você colocar 15 voltas no circuito menor e uma volta no circuito maior, você vai ter um total de 4.900 metros percorridos. E não 5.000 metros, que é o que ele quer. Ah, e se colocar 15 voltas no circuito menor e 2 voltas no circuito maior? Também não vai dar certo. Por que também não vai dar certo? Porque aqui você vai passar dos 5.000 metros. Você vai ter um deslocamento maior do que 5.000 metros. Então, o único valor que cabe exatamente nessa nossa relação, para dar o maior número de voltas possíveis, seria 2 e 14. 2 voltas no circuito maior, 14 no circuito menor. Qual que é o total de voltas, ou a soma do número de voltas que a gente tem que dar aqui nesse caso? 16. 2 mais 14, 16. Por isso que a melhor opção aqui nesse caso seria a letra E. Você pode, inclusive, fazendo por testes, que seria a melhor maneira de você encontrar esse resultado. Aqui ficou fácil de pensar em 14 e 2, por quê? De cabeça, eu já consigo imaginar que 14 vezes 3
daria 42. E aí, 2 vezes 4 daria 8. 42 mais 8 é 50. Se a gente colocar os 2 zeros aqui na conta, fecham os 5.000. É meio que uma análise aqui usando relação de matemática básica de cabeça. Mas dá para você ir fazendo por análise. E se tiver 12 voltas no circuito menor e 3 no circuito maior? Você vai fazendo testes até você encontrar o valor ideal, que seria essa opção para a letra E. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.